O pastor Marco Feliciano foi escolhido para ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. No começo eu achei que era galhofa, assim, que era brincadeira, alguma coisa desse tipo, mas depois eu pensei, não, estou no Brasil, né? Tudo é possível. E quando eu fui ver, realmente era verdade. Todo mundo fala que a zoeira não tem limites e ficou comprovado aí na prática que ela realmente não tem limite. O pastor Marco Feliciano foi eleito o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. É o tipo de absurdo que acontece aqui no Brasil que você pensa, porra, só acontece aqui. É como se tivesse uma comissão para combate ao crack e colocassem tipo Fernandinho Beiramar para presidir ela. Me responde como é possível alguém que é publicamente contra os direitos das minorias. Como é que é possível alguém desse tipo, alguém que declara publicamente ser contra casamento gay ou dizer que negros são amaldiçoados e tudo isso, como é que pode um cara desse ser presidente da Comissão de Direitos e Minorias? Isso é o mesmo que dizer foda-se para as minorias e para direitos humanos. Na verdade, se você dissesse assim, foda-se para ele, seria muito menos ofensivo, eles se ofenderiam muito menos do que você eleger um cara desse para presidir a comissão. Se você não sabe quem é Marco Feliciano, você não lembra exatamente dele, ele é o pastor que uns 2 anos atrás, mais ou menos, falou que um filho dele não poderia namorar uma negra porque ele disse que isso era promiscuidade. É o mesmo cara que é declaradamente contra o casamento gay, contra os direitos dos gays e que disse que negros são povos amaldiçoados. E que não é ele quem diz, quem está dizendo isso é a Bíblia. Independente de você ser gay, ou fazer parte da comunidade LGBT, ou você ser negro, ou fazer parte de qualquer tipo de minoria, essa eleição é algo que deveria ofender você profundamente. Desde o descobrimento, o Brasil sempre foi um país muito ligado à religião. Mas o que acontece hoje em dia é que a religião está se impondo ao Estado. O que é que acontece? A quantidade de igrejas, enfim, de pessoas seguindo religiões é tão grande que o governo está tendo que se submeter a isso, ou seja, esse tipo de aliança, eleger um cara desse como presidente de uma comissão como essa, é puramente jogo político, é parceria que se faz, aliança para poder garantir voto, garantir reeleição, garantir aprovação de projeto. Se você fosse analisar uma eleição dessa sobre o prisma da competência, um sujeito como esse jamais entraria na comissão. Ele não serviria nem para servir café na comissão, quanto mais ser presidente dela. Também não é certo dizer que necessariamente presidir essa comissão deveria ser algo feito por um negro, por um gay, alguém que fizesse parte de uma minoria. O presidente de uma comissão como essa tem que ser alguém competente, tem que ser alguém que realmente esteja disposto e que tenha os mecanismos para lutar pelo direito e pelos direitos humanos dessas minorias. Mas em Brasília não é assim que funciona. As pessoas não entram por mérito, não é uma questão de competência para exercer uma determinada função. Quem é eleito para um cargo desse ou para um ministério qualquer é eleito basicamente na politicagem, para você garantir alianças e garantir votos e perpetuação de poder. O povo que se dane, que se lixe. Um sujeito como o Marco Feliciano, ele não está exercendo a liberdade de expressão dele. Porque o cara que é nitidamente homofóbico como ele, e o cara que é nitidamente preconceituoso e racista, como ele fala, um cara desse, isso não é liberdade de expressão. O cara não pode se valer da palavra de Deus ou da Bíblia, dizer que está escrito lá, que para se isentar da responsabilidade do que ele está dizendo. Isso é a opinião dele. Não importa se ele leu em algum lugar. Se ele está botando isso para fora, ele está falando do que ele pensa, o que é que ele acha ali naquela hora. O cara fala esses absurdos em nome de Deus. O cara chega ao ponto de dizer que gays são responsáveis por espalhar a AIDS, como se fosse somente gay que pegasse AIDS ou alguma coisa desse tipo. O cara fala que negros são amaldiçoados, tudo isso em nome da igreja. O cara, ainda por cima, a igreja é essa que não paga R$1 de imposto. E gays, negros, qualquer tipo de minoria, o pessoal tem que pagar imposto normalmente. Por que é que um maluco desse, além de receber um cargo de alta responsabilidade como esse, ainda faz tudo isso, dá todo tipo de declaração, sem pagar qualquer imposto em cima da igreja da qual ele faz parte? É esse tipo de absurdo que ficou normal no Brasil. A gente olha para esse tipo de acontecimento e a gente já não se ofende mais, a gente não se irrita, não fica mais indignado, porque a gente pensa, pô, no Brasil isso é normal. É como o assalto, o assassinato, isso acontece tanto que a gente já fica anestesiado, mas a gente não pode mais ficar desse jeito. A gente tem que olhar para um negócio desse e literalmente ficar puto da vida e não aceitar esse tipo de coisa, se manifestar de todas as formas possíveis, para que assim eles percebam que a gente está vendo isso.
que a gente não vai permitir esse tipo de coisa. É óbvio que não fomos nós que elegemos ele para ser presidente da Comissão de Direitos e Minorias, mas teve gente que votou nele. Provavelmente você que está vendo esse vídeo não votou nele. Mas, apesar de não ter como a gente impedir que ele se eleja, porque tem muita gente religiosa que acredita que esse cara praticamente é o Filho de Deus aqui na Terra, mas a gente tem que mostrar para essas pessoas que eles não podem falar por todos. Eles estão ali no máximo falando por eles, e que um cara só, escondido num envelope aí de santo, de qualquer coisa desse tipo, ele não pode falar por todos, ele não pode decidir o direito da maioria. Um cara desse não pode ser responsável por dizer se um negro é ou não amaldiçoado, se enfim, o cara não pode ser responsável por dizer se um gay pode se casar ou não. Eu sei que é uma luta praticamente perdida, mas eu queria dar um recado para você que não é gay, não é negro, que não faz parte de nenhum tipo de minoria, que não sofre nenhuma opressão explícita por conta disso, e para a comunidade LGBT também, para os gays, enfim, para os negros e para todos que fazem parte de algum tipo de minoria, que estão sendo e vão ser nitidamente prejudicados por esse cara. Eu queria dar um recado para vocês. Vocês não estão sozinhos, podem acreditar. A causa não é só de vocês, é de todo brasileiro. Até a semana que vem.